Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do Eclesiastes, capítulo de número 11. Este capítulo é o menor de todos os capítulos, mas extremamente importante para o fechamento, para a conclusão do livro de Eclesiastes. Ele nos falará sobre o procedimento que devemos ter nessa vida, isto é, claro, se a sabedoria estiver sobre nós. Versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O pregador fala aqui de um procedimento que todo sábio, todo cristão deve ter, o de repartir, de ajudar o necessitado, o faminto, de exercer misericórdia. Claro que isso é para aqueles que acreditam que Deus é Deus de toda a humanidade. Para esses é certo que todos, sem exceção, têm direito ao pão, embora muitos não consigam tê-lo. Então, quem tem o pão deve semeá-lo, lançá-lo sobre as águas, a lugares desconhecidos a nós, mas não a Deus. Como cristãos, devemos seguir o exemplo de Cristo e sermos generosos a fazer o bem sem olhar a quem. Devemos lançar o pão sem esperar recompensa. Lançar o pão é crer na provisão de Deus. É dar sem esperar nada em troca. Aliás, Jesus nos ensina a fazer o bem de forma anônima, de forma que o que deu a mão direita não saiba a esquerda. Não podemos fazer como os fariseus faziam, que tocavam trombetas para que todos vissem as suas esmolas. Outros querem lançar o pão na esperança de receberem 2, 3 ou 100 vezes mais, ou seja, só querem barganhar. É certo que o texto diz que ao seu tempo acharemos novamente o pão que lançarmos, mas essa nunca deve ser a nossa motivação. A nossa motivação deve ser sempre o amor. Versículo 2, ele prossegue dizendo: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Precisamos fazer o bem enquanto é tempo. O povo de Deus precisa olhar ao redor e socorrer os necessitados, a dar a todos que necessitam, a todos aqueles que nos pedirem, a socorrer de fato o necessitado e não negar-lhe comida, bebida e vestes. A igreja é a esperança desse mundo carente de Deus. É através da nossa bondade que o mundo poderá se achegar a Cristo. O nosso amor precisa avançar além das nossas 4 paredes. Precisamos levar ao mundo uma fé viva, a mensagem de salvação, mas também o alimento que mata a fome do corpo, o agasalho que aquece o corpo. Reparte com 7 e ainda com 8. É o mesmo que lançar o pão sobre as águas, pois estes 7 ou 8 são apenas uma fração dos famintos e sofredores que precisamos socorrer. Isaías capítulo 32, o versículo 20, a parte A diz assim: bem-aventurados vós os que semeais junto a todas as águas. No verso 8, vemos que a chuva cai sobre toda a terra. Ela vem para toda a humanidade. Como Jesus disse no Sermão da Montanha, para bons e maus, justos e injustos. Todavia, quem para ficar olhando o vento, as nuvens, de acordo com o versículo 4, não vai plantar e nem colher. A falta de confiança em Deus é também a raiz de retermos a semente. Portanto, lança a tua semente na terra e confia no Todo-Poderoso, naquele que manda no vento e manda nas nuvens. Então, certamente você terá uma grande colheita. Precisamos entender que tanto o vento como a criação da vida são obras do Criador, de sua sabedoria e onipotência. Por mais sábio que seja o homem, sua sabedoria não é nada diante do eterno Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Semeia pela manhã a tua semente, diz o versículo 6. Aproveite para fazer o bem enquanto é dia, pois vem a noite, como Jesus disse, que ninguém poderá trabalhar. Aproveite para realizar a obra de Deus enquanto há tempo, pois os dias estão sendo remidos. João capítulo 9, versículo 4 e 5 diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Salomão também nos alerta a vivermos o presente,
sem nos esquecermos do futuro, dos dias maus, de acordo com o versículo 8. Pois a vida não é feita apenas de alegrias, de bonanças, de vitórias, mas também é feita de dor, de sofrimento, de derrotas. É certo que precisamos viver o presente sem andarmos ansiosos com o dia de amanhã, mesmo porque o amanhã a Deus pertence. Mas isso não significa que devemos desprezar o futuro, porque é para lá que nós estamos caminhando, isto é, se estivermos vivos. Por isso o apóstolo Paulo nos exorta, em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Salomão encerra esse capítulo 11 deixando um conselho à juventude nos versículos de número 9 e 10. Verso de número 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Deus ele não proíbe a diversão, a alegria, os prazeres de forma alguma, mas é claro, desde que não sejam contrários aos seus mandamentos. Salomão, nessa altura da vida, ele já era um homem bastante vivido, que passara já pelo vigor da juventude, embora saibamos pouco desse tempo de sua vida. Mas ele fala como alguém que experimentou muitas alegrias e prazeres e tinha plena consciência de que um dia tudo o que fizermos será julgado por Deus. O jovem, ele tem sempre a ilusão de que tem uma vida inteira pela frente e o mundo todo a percorrer, e por isso pode fazer tudo o que vem à sua mente, porque acredita que há sempre tempo para recomeçar. Todavia, a vida não é um ensaio. Por mais força, por mais vigor físico, por mais firmeza que tenha, ninguém sabe o comprimento dos seus dias. Salmo 39, versículo de número 5. Desde aos meus dias o comprimento de algumas palmas, a tua presença, o prazo da minha vida não é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Palavras do rei Davi. Por isso, Salomão ele encerra aconselhando no verso 10. Afasta, pois, o teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Que o Senhor nos ajude, que possamos ter um coração doador como o coração do nosso Deus, que nós possamos viver para agradá-lo, para glorificá-lo em nome de Jesus. Que Deus nos ajude